vamos falar da lei natural, melhor dizendo, vamos falar do Tratado da Lei em Santo Tomás de Aquino. Né? E como não podia deixar de ser nele, a primeira lei de que ele trata é a lei eterna. Tá certo? O que quer dizer isso? Antes de entendermos a lei eterna propriamente, entendamos o que é a eternidade. Tá certo? São Tomás tem uma posição muito clara quanto à eternidade do mundo. Né? Ele dizia, claro que Deus é eterno, mas ele dizia que só podemos saber que o mundo foi criado um dia porque a revelação nos diz. Tá certo? A gente racionalmente não pode conseguir entender que o mundo não seja eterno. Porque os filósofos como Aristóteles diziam que o mundo era eterno. Tá certo? Muito bem, o que ele diz é que Deus tem de obrigatoriamente ter criado o mundo. Ou seja, o mundo não se poderia criar por si próprio. O que me parece lógico, absolutamente evidente. Então, diz ele, não podemos demonstrar que o universo, o mundo foi criado um dia. Mas podemos demonstrar que ele foi criado por Deus. E sabemos que ele foi criado no tempo porque a revelação nos fala. Tá certo? Então, o que é a lei eterna? É aquela lei que, desde toda a eternidade, Deus fez para reger, governar, dirigir o mundo que ele vai criar no tempo. Ou seja, a lei eterna tem por instrumento a divina providência. Tá certo? A divina providência é a maneira de a lei eterna se manifestar no governo do mundo. Tá certo? Então veja, Deus é eterno, o mundo não é, porque nos disse a revelação. Veja que, segundo Santo Tomás, Deus poderia ter criado um mundo coeterno a ele. Claro. Se ele quisesse, sim. Né? Mas sabemos pela revelação que ele foi criado no tempo e sabemos racionalmente que Deus foi quem criou o mundo. Como Criador, ele é seu governador, ele é seu rei, ele é seu regente. E a lei eterna é aquela lei que permite, através da divina providência, reger o mundo e todas as coisas do mundo. Tá certo? Todas as coisas do mundo. Nada do que acontece no mundo não tem por causa, nada do que acontece no mundo deixa de ter por causa Deus mesmo. Ou seja, a lei eterna é aquela lei com que Deus governa as coisas. Todas as coisas. Cada queda de um fio de cabelo. Cada desgraçado que pica a mão dos outros. Tudo isso é regido por Deus, pela divina providência, né, baseada na lei eterna. Ou seja, aquela lei que desde toda a eternidade estava na mente de Deus. Tá certo? Tudo. Cada coisa, não há nada no universo que escape ao governo de Deus e, portanto, que escape à normatividade da lei eterna. Ok? Ora, para cada coisa criada, há uma maneira de ser regida, tá certo? Ou seja, Deus não vai reger um passarinho da mesma maneira que rege uma pedra. Deus não vai reger um rio da mesma maneira que rege o ser humano. Ora, dentro desta lei eterna, algo há mais especificamente para o homem. Tá certo? E a lei natural nada mais é que a lei, a parte da lei eterna, dirigida ao homem. Ou melhor dizendo, é o reflexo legislativo para o homem desta lei eterna. Ok? Agora, somos seres racionais. Né? Vamos ver, aliás, antes de prosseguir, qual é o conceito de natureza em Santo Tomás de Aquino. Dizia Santo Tomás como desenvolvimento da tese das razões seminais em Santo Agostinho. Natureza é a razão de certa arte divina, intrínseca aos entes, que os faz mover-se por si próprios a seus fins. Vamos traduzir tudo isso. Deus, ao criar o tigre, já pôs no tigre algo que o faz mover-se por si mesmo a seus próprios fins. Então Deus não governa o mundo como se fôssemos títeres, como se fosse, como é? Marionetes. Como se fôssemos marionetes. Não. Ele, ao criar a espécie do tigre,
ele já fez com que todos os tigres, por si mesmos, chegassem ao seu fim último. Tá certo? Que no caso da natureza como um todo, até os animais, é contribuir para o conjunto do universo e, por sua vez, se destina ao modo de caso final a Deus. Pois bem, o homem tem de ser regido segundo a sua própria natureza. E qual é a nossa natureza? Já vimos aqui. É uma natureza intelectual apetitiva, ou seja, tem vontade e tem inteligência. Tá certo? Veja que os animais não têm nem inteligência, nem vontade. Não me digam que, como já dizem alguns filósofos, põe uma carne aqui e uma batata aqui e dá para o cachorro. Ele vai preferir a carne. Ele tem vontade, ele prefere a carne. Não, ele não tem vontade. O instinto dele o leva a reagir preferindo a carne à batata. Ao passo que nós podemos rejeitar a carne e a batata e fazer jejum em nome de Deus. Tá certo? Nós temos um apetite que não é movido por um instinto. Então, a maneira de reger de Deus aos homens tem de ser adequada, tem de ser connatural à natureza humana. Ou seja, nós temos livre-arbítrio, temos inteligência, temos vontade. Portanto, a maneira como Deus nos rege é ter nos criado com uma razão para nós mesmos captarmos a lei que é nossa. Está certo? Há muito a formulação, a lei natural está inscrita no coração dos homens. Mas isso é uma maneira de dizer. São Tomás segue exatamente Aristóteles ao dizer que ao nascermos somos uma tábula rasa. Nós nascemos sem saber nada. E vamos aprendendo por nossa própria inteligência as coisas. A própria lei natural, nós a captamos. Deus nos fez, veja, a natureza é a razão de certa arte divina, intrínseca aos entes, que os faz mover-se por si mesmos a seus fins. Ora, a sindérese, que é uma propensão habitual com que Deus nos fez, é que esta propensão habitual, chamada sindérese, o que é capaz de captar racionalmente por nós mesmos, com os nossos próprios instrumentos, a lei que nos deve reger. Da seguinte maneira, nós vemos, por exemplo, que todo e qualquer ser humano, a sindérese observa a natureza humana, tá certo? E vemos que todo e qualquer ser humano quer preservar sua própria vida. Não é verdade? Isso qualquer criança pode constatar, não é? Ora, ao constatarmos isso, nós já, com o uso do intelecto, o uso da razão, já dizemos, então, todas as pessoas têm direito à vida. Primeiro artigo da lei natural. Ora, olhamos que as pessoas humanas procriam, têm filhos, e passam a vida a cuidar desses filhotes, né? Dos filhos. E isso visa, entre outras coisas, a preservar a espécie. Logo, o matrimônio é o segundo item da lei natural. E mais que o matrimônio, a sua indissolubilidade, porque o objetivo principal dele é a prole. Está certo? E assim vamos raciocinando nós mesmos. Deus nos deu a sindérese para que a gente capte e nos deu a razão para que interprete os dados captados pela sindérese e as transforme em lei, a lei natural propriamente. E assim vamos. Nós observamos, por exemplo, que todo homem tem tendência a buscar a verdade. Está certo? Eis um item novo da lei natural. Está certo? Qual é? O homem tem dever e direito de buscar a verdade. Todos nós temos tendência à vida social, não é? Está certo? Logo, temos deveres políticos para com a comunidade. São itens da lei natural. Um parênteses, desde já. Muito mais que direitos, temos deveres. Está certo? A lei natural ela é feita quase integralmente de deveres. Tá? Mas isso é outra história. Por enquanto, fiquemos que, se temos a sindérese, captamos as propensões principais do homem e as transformamos pela razão em lei.